Olá, mulheres preciosas. Aqui quem fala mais uma vez é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Estamos então juntas estudando o livro O Despertar da Leoa. Levante-se e transforme o seu mundo, de Lisa Bevere, da editora Chara. Vamos lá? Nós vamos iniciar hoje no capítulo 13 e o nosso áudio é o 7. Perigosamente desperta. Mulheres bem comportadas raramente fazem história. Laurel. Em minha busca por estudar a respeito da leoa, li livros e artigos, assisti a DVDs, documentários e até clipes no YouTube, a fim de observar as leoas em diferentes ambientes, fases e interações. Embora tivesse ido a um safari na África, minha perspectiva norte-americana com relação à leoa era, na melhor das hipóteses, limitada. Mesmo agora não me considero uma especialista em leoas, mas sou uma observadora fascinada. Um dos documentários acompanhava a recolocação de 2 leoas e 1 leão em uma nova reserva na África do Sul. O leão era o macho alfa do bando e, com a ajuda das 2 leoas, ele havia estabelecido seu domínio com êxito. Juntos, os 3 reinavam sobre uma grande porção da reserva sul-africana. Para acompanhar os movimentos e o progresso do bando, um colar de rastreamento foi colocado no macho. Depois de 2 anos na reserva, era hora de retirar o colar. Não havia mais necessidade de monitorá-lo. Além disso, o colar impedia o aparecimento de toda a sua juba, e eles precisavam tirá-lo para que a juba pudesse aparecer tão grande quanto possível. Os leões usam o tamanho de suas jubas para medir e determinar visualmente se podem desafiar o outro com relação ao domínio de uma área. Se a juba do adversário parece grande demais para o desafiador, significa que ele não conseguiria abocanhar a garganta do outro leão, portanto, ele não prosseguirá com o confronto. O leão que os observadores colocaram o colar 2 anos antes não era mais jovem, dócil e nem se intimidava com facilidade. Ele era poderoso. Com a ajuda das leoas, ele havia se estabelecido com êxito e defendido o bando dos invasores, provando repetidamente ser um protetor experiente. Ele não seria facilmente capturado, agora que havia aprendido a perambular destemido, selvagem e livre. Os observadores precisariam sedá-lo para remover o colar. Eles localizaram o leão e, enquanto mantinham uma distância segura, atiraram nele com um dardo tranquilizante. O primeiro mal o perturbou. Ele hesitou levemente enquanto voltava seu olhar dourado, majestoso na direção deles. Eles atiraram novamente. O leão vacilou e depois se deitou. Os observadores entraram em ação imediatamente. O veículo deles aproximou-se do leão caído, atravessando os arbustos, sacudindo pelo terreno acidentado até onde a sua forma maciça e dourada havia caído. Quando eles estavam prestes a saltar do jipe e retirar o colar, quem aparece? Sim, a leoa do leão alfa. Ela não iria tolerar aquilo. Por causa da habilidade de uma leoa em desaparecer no ambiente que a cerca, os observadores não detectaram a sua presença até ela resolver aparecer diante deles. A falta de consciência deles quanto à presença dela não significava que ela não estava consciente da presença deles. Assim que oupercebeu que o seu leão estava caído, ela levantou-se, saiu do esconderijo e colocou-se à vista. Ela ousadamente fez com que sua presença fosse notada pelo grupo de observadores. Depois de se colocar entre o leão caído e os observadores ansiosos, ela rosnou de modo ameaçador enquanto andava para lá e para cá diante do seu parceiro. Com as orelhas erguidas e o pelo ouriçado, ela deixou claro para aqueles homens que não estava feliz. Os observadores tinham uma pequena janela de tempo para chegar até o leão e retirar o colar antes que o sedativo perdesse o efeito. Mas a leoa estava tornando isso impossível para eles. E só havia uma dose de tranquilizante. Para chegar ao leão, eles teriam que tranquilizá-la. O atirador ergueu a espingarda novamente e mirou com cuidado. Quando o dardo atingiu a leoa furiosa, voltou-se para os observadores. Depois caiu com um dardo embaixo dela. Enquanto a equipe se aproximava do leão sedado,
A tensão no ar era palpável. Assim como a leoa, ele estava incapacitado, mas não inconsciente, e seus olhos acompanhavam cada movimento deles. Falando em sussurros e colocando a mão por baixo da juba do leão, um observador usou uma faca de caça afiada para cortar o colar e depois removeu os 2 dardos sedativos. Então os observadores se afastaram e voltaram sua atenção para a leoa. Eles teriam de se mover depressa antes que um deles ou 2 enormes felinos se recuperassem. A leoa estava deitada de lado e a pele ao redor de suas mamas estava mais grossa, revelando que ela estava grávida. Gentilmente e com muito cuidado, os observadores levantaram a sua parte traseira e rapidamente retiraram o dardo. Mais atrás, o leão rosnou e esforçou-se para se levantar, mas ainda não estava apto a ficar de pé. Eles voltaram rapidamente ao veículo, sem sequer se virarem para os leões. O motor do jipe deu a partida e houve um suspiro audível de alívio enquanto o grupo se colocava a caminho. Abandonando o tom anteriormente agitado, o narrador explicou: não há nada mais perigoso do que estar na presença de leões que estão totalmente despertos. Cristãos tranquilizados. Quando ouvi esses 2 conceitos conjugados, perigoso e totalmente desperto, isso chamou a minha atenção. O que aconteceria se, como os leões, nós fôssemos perigosas e estivéssemos totalmente despertas? Então, e somente então, seríamos uma ameaça para as trevas que mantém tantas pessoas cativas. Amadas, oro neste momento para que cada uma de nós possa entender que somos verdadeiramente assustadoras para o nosso inimigo e que ele tem feito tudo o que está em seu poder para nos deter. Ele sabe que não pode se aproximar o suficiente para nos capturar e acorrentar se estivermos totalmente despertas e em movimento. Por isso, ele nos ceda, para que não possamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas como a leoa, na minha visão, precisamos despertar, nos levantar, nos lembrar de quem somos e confrontar o mal deste mundo com a luz. Sedadas pelo dia a dia. Certifique-se de não ficar tão absorta e esgotada cuidando das suas obrigações diárias, a ponto de perder a noção do tempo e cochilar, esquecendo-se de Deus. A noite está quase terminando e a aurora está prestes a raiar. Esteja desperta e alerta para o que Deus está fazendo. Deus está dando os retoques finais na obra de salvação que Ele começou a realizar em nós no momento em que cremos nele. Não podemos nos dar o luxo de perder um minuto, não devemos desperdiçar essas preciosas horas da luz do dia com frivolidades e pequenos prazeres, dormindo e vivendo de forma desregrada, discutindo e nos apoderando de tudo que está à nossa frente. Saia da cama e se vista. Não perca tempo, nem se demore. Não espere até o último minuto. Revista-se de Cristo e esteja de pé e em movimento. Romanos 13, 11 e 14. Observe a escolha das palavras dessa advertência. Não fique absorta e esgotada com as suas obrigações diárias. Elas irão roubar o valor do seu tempo ou fazer você adormecer. Este manuscrito para a vida é uma ordem urgente para você se levantar e estar alerta e desperta para o que Deus está fazendo. Quando você estiver desperta para o que Deus está fazendo, você saberá o que deve fazer. O tempo de hesitar terminou. É hora de estar de pé e em movimento. O despertador já tocou há horas. A necessidade de um despertar foi enfatizada diante de mim de uma maneira incrível durante uma conversa telefônica recente com uma amiga. Essa amiga me contou que ela e o marido se encontravam com um mestre rabínico proeminente. Ele abriu o coração sobre o quanto se sentia angustiado com relação à situação dos judeus nos Estados Unidos. Aquele rabino viaja e realiza palestras em sinagogas e conferências em toda a nação, implorando aos judeus norte-americanos que orem para que os cristãos norte-americanos se levantem em unidade e entendam seu poder de influência. Ele está preocupado porque a população judaica do país é pequena demais para ficar de pé por si só, e os cristãos não se colocarem ao lado deles como defensores no sentido de frear a maré do antissemitismo ou anticristianismo que se levanta contra todos nós.
Muitos de nós estamos desanimados, sedados, ou tristemente inconscientes do que está realmente acontecendo no mundo. Será porque muito tempo temos ouvido um evangelho escapista e tranquilizador que motiva poucas pessoas a salvarem os perdidos? Será que a falta de movimento e de exercício espiritual nos deixou sonolentas e letárgicas? Será que a opressão legalista ou uma atitude casual com relação ao pecado desacelerou as nossas ações, fazendo com que as nossas reações fossem retardadas ou amortecidas? Será possível que Deus esteja nos sacudindo para nos levantarmos e ficarmos perigosamente despertas? Nesse caso, não seria a primeira vez. Os filhos de Israel perambularam no deserto por muito mais anos que o necessário. Eles vagaram sem destino, como um grupo extremamente grande de ovelhas. Às vezes, desviavam-se e reclamavam, outras vezes seguiam obedientemente a nuvem de dia e acampavam sobre a coluna de fogo à noite. Às vezes, eles ouviam seu pastor Moisés, outras vezes não. Mas quando se reuniram para acampar nas planícies de Moabe, que ficavam na fronteira da terra prometida, sua presença reunida ficou evidente. As nações que o cercavam tiveram ciência da sua chegada. A parada daquele povo não experiente que perambulava no deserto pareceu aos habitantes da terra um ajuntamento de guerreiros poderosos. Não mais um conjunto de escravos vítimas de abuso, os israelitas recobraram a sua identidade como a realeza de Deus. Uau! Eu sou obrigada a repetir isso. Não mais um conjunto de escravos vítimas de abuso. Os israelitas recobraram a sua identidade como realeza de Deus. Israel significa príncipe de Deus. Depois de muitos anos perambulando no deserto, eles se preparavam para se estabelecer. Talvez mesmo neste momento os filhos de Israel não tivessem entendido o que estava tão claramente evidente e aparente aos reis e ao profeta Balaão e às nações inimigas que o cercavam. Eles não eram mais um povo que perambulava, mas adoradores de Deus e guerreiros escolhidos por ele que não tinham consciência disso.